Agora foi. Agora estou feliz. Pessoal, acho que todos aqui são alunos novos. Todos são alunos que estão chegando agora de aula comigo. Eu já ministrei aula nessa mesma disciplina, Institutos do Direito Público e Privado, no semestre passado, também para o curso de administração. Mas vou me apresentar se tiver alguém aqui que já estudou comigo. Acho que não tem ninguém, acho que nunca reprovou ninguém. Por favor, me perdoem, me desculpem e tenham um pouquinho de paciência. O meu nome é Felipe Michelin Fortes, eu sou bacharel em Direito pela própria Unemat, no campus de Cáceres, formado em 2008. Sou especialista em Direito Penal e Processual Penal e mestre em Linguística, com foco em análise do discurso jurídico pela Unemat. E atualmente estou ministrando disciplinas na área de Teoria do Direito, no campus de Diamantino. Então, eu trabalho com Teoria do Direito e Introdução ao Estudo do Direito no curso de Direito, é repetitivo, mas é isso, e Institutos do Direito Público e Privado aqui no curso de Administração. Já é meu segundo semestre aqui em Diamantino, apesar de não estar em Diamantino presencialmente. Atualmente eu resido em Comodoro, aproveitando esse tempo de pandemia, né, essas questões de ensino remoto, a gente está nesse distanciamento. Acho que boa parte dos seus professores estão assim. Mas, retornando às aulas presenciais, a gente volta, passa a se encontrar presencialmente no campus de Diamantino. Eu não acredito que volte esse semestre, é o que tudo indica. A estruturação do Unemat para o semestre de 2021/2 é que ele aconteça todo ele em ensino remoto, salvo algumas atividades que não tem como fazer, como estágio, tem programas de extensão, essas coisas, que essas vão para laboratórios, para os cursos que tem, essas vão para o chamado ensino híbrido. Nos cursos regulares, eu tive uma breve experiência em 2015 no curso de Direito em Cáceres e agora aqui em Diamantino. Já nos cursos de parceladas, eu já atuo na Unemat desde 2017, ministrando disciplinas diversas em campos diversos, em polos diversos. Eu não sei se vocês conhecem o programa Parceladas da Unemat, mas são sistemas de cursos superiores que são modulares. Então, os alunos eles têm 15 a 17 dias de aula da mesma disciplina o período todo. Então, são 4 horas de uma mesma disciplina durante 2 semanas, faz todas as provas, faz tudo, e encerra aquela disciplina no semestre. São turmas únicas, e isso gera uma certa dificuldade em certos aspectos. Por outro lado, você encerra a disciplina logo de uma vez, você não corre risco de ficar arrastando. Tem vantagens e desvantagens para o ensino regular. Também, esses cursos trabalham com o ensino presencial, excepcionalmente do ano passado para cá, a Unemat vem trabalhando com esse sistema de ensino remoto, mas essa é uma excepcionalidade. Se tudo correr bem e se qualquer Deus no qual vocês acreditem permitir, estaremos todos vacinados no semestre que vem, estaremos todos em sala de aula, né? Porque não tem jeito. Eu não sei para os alunos, não sei se tem alguém que gosta desse sistema remoto, mas para o professor é muito ruim. Você não tem feedback, você não sabe como é que está sendo a resposta dos seus alunos. Quando você está em sala de aula, você percebe se a sua aula é boa ou ruim, você vê a cara de todo mundo, você vê se ele está dormindo ou não, basicamente, né? Aqui pode estar todo mundo de pijama, embaixo da coberta, embaixo da coberta é difícil com esse calor. Só se tiver o ar ligado, mas não dá para ligar o ar, porque é muito caro a luz também. É todo mundo com trajes de dormir, com pijama leve, fresco, deitado na cama, com o ventilador ligado, que é o que dá para fazer, dormindo, enquanto deixa a reunião rodando.
Infelizmente, é uma possibilidade. E a gente não tem como mensurar isso, né? O ano passado, início desse ano, não, é o ano passado, a minha esposa é professora do ensino público básico, é professora de história. E aí teve uma época que a SEDUC resolveu que era para todos os alunos estarem com a câmera aberta, para que o professor visse se estavam todos participando ou não. Porque houve relatos, assim, de repente você estava lá, aí o moleque esquecia o microfone ligado e estava jogando Free Fire. Aí no meio da explicação, vamos fazer um feedback, né? Fazer uma da explicação sobre a Segunda Guerra Mundial, morreu. Né? Resultado, não deu certo, isso porque a internet de alguns não conseguiram. E aí tem um esquema, eu não sabia disso, é meu filho de 12 anos me ensinando. E você tem um aplicativo, já que você trava a câmera, como se tivesse travado a internet. Pensa um negócio louco disso. Então, né, acaba que não tem como funcionar. Eu não posso exigir de vocês que estejam todos de câmera ligada e tudo para ter certeza de que vocês estão prestando atenção na aula. Então, essa modalidade de ensino remoto, ele não funciona. Ele não nos atende. O professor, ele realmente busca a excelência do ensino trabalhando com os alunos em sala de aula. E, como eu disse, se tudo correr bem, no próximo semestre a gente retorna com aulas presenciais, já todos devidamente vacinados, então por isso que é importante a vacinação, por isso que é tão importante que compareçam. Vacina não transforma ninguém em jacaré, a vacina não deixa ninguém mutante, a vacina não transforma ninguém em comunista. Agora, eu vou dizer para vocês que a vacina tem chip. E eu provei isso já. Né? A gente viu isso na internet, a gente foi testar. E realmente o celular grudou no braço da minha filha. Eu vou postar depois no grupo o link desse vídeo. Só tem um problema, ela tem 7 anos e não vacinou ainda. Mas grudou do mesmo jeito, não sei, deve ser. Tô brincando, gente. Vacina não tem chip. Tá? Então vacinem. Vamos, a forma mais rápida da gente voltar a um mínimo de normalidade possível. Então, a vacina salva. Quem puder, quem já tiver por incrível que pareça, pode gerar alguma reação, sim, mas eu vou falar para vocês, eu tive Covid em grau leve em abril desse ano, eu não precisei ser internado, não precisei ser entubado, nem nada, eu tratei disso em casa, eu e minha esposa, e mesmo assim, mesmo sendo leve, foi uma das piores coisas da minha vida. Eu achei que eu ia morrer. Eu acordava de madrugada, tremendo de frio, com 3, 4 cobertas por cima, desesperado, aí tomava um banho quente, tomava um remédio, e 5 minutos depois eu estava suando, e parecia que eu estava numa sauna, sabe, uma sensação horrível de dor no corpo. Quem teve sabe que não é uma coisa fácil. E qualquer reação que você tenha à vacina nem se compara com a doença em si. Sem contar que você não vai morrer se tomar a vacina. Ao passo que você pode morrer se não tomar e contrair a Covid. Sem contar que a vacina, ao contrário do que muitos dizem, não diz respeito só ao vacinado, mas diz respeito principalmente às outras pessoas. Porque se você está vacinado, você não só não pega, como você não transmite. Então diz respeito ao outro, sim. Voltando à nossa apresentação, como eu disse, meu nome é Felipe, eu estou presente na universidade já há um bom tempo, sou nematiano de carteirinha, não falem mal do Nemate perto de mim se vocês não quiserem briga, eu sou extremo defensor da Nemate, acho que é uma instituição de extrema excelência e qualidade, que trabalha todos os dias e trabalha com muito afinco para melhorar tudo aquilo que a gente pode fazer e que a gente tem que fazer.
Sobre as nossas aulas. As nossas aulas elas vão ocorrer pelo Google Meet, né, como a gente já está fazendo sempre. São as aulas que estão no cronograma do SIGA-A, tá? Então, estão delineadas. É claro que aquilo lá pode sofrer algumas diferenciações, algumas interrupções, mudanças de acordo com o andamento. A gente pode antecipar ou atrasar algumas aulas, mas eu creio que nós consigamos cumprir o cronograma, nossa ementa, com tranquilidade até o final. As nossas aulas vão acontecer todas as terças-feiras. Nesse período, eles vão começar às 19 horas. Nós podemos, essa semana e a semana que vem, não tem como. Não, semana que vem a gente não tem aula. Só um pouquinho, gente. Então, pessoal, houve uma certa um rápido probleminha de conexão aqui. A minha esposa foi começar a trabalhar, foi ligar o fone dela, e aí o fone dela com Bluetooth, ele conectou no meu computador. A sorte é que eu estou falando no celular e o microfone do computador está fechado, então não correu o risco dela falar e capturar. Mas já está tudo certo, amor, pode usar o fone. Já desliguei o Bluetooth do computador. Já fique à vontade. E então, essa semana que a gente não tem aula, então nós vamos começar às 19. Se vocês quiserem, a gente pode conversar no grupo para começar essa aula um pouquinho mais tarde, a partir do dia 14. De repente, começar no semestre passado, a gente começou às 7h30. Para, de repente, quem trabalha, quem tem alguma coisa. No grupo, depois vocês vão no grupo e coloquem lá se vocês preferem começar às 7 ou às 7h30. Para mim, tanto faz. Para mim é irrelevante. Começar às 7, começar às 7h30. Se começar às 7, eu tenho um tempo mais para ficar de boa depois de jantar. Para se começar às 7, a gente termina mais cedo. Então, vocês que decidam, por favor, o que vocês preferem. Depois no grupo vocês falem. A previsão de término é por volta das 21 horas. Hoje, especificamente, eu tenho um compromisso com uma outra turma que a gente está trabalhando essas próximas 2 semanas em turmas concomitantes. Eu estou trabalhando com 2 turmas ao mesmo tempo e a gente acabou dividindo as aulas e eu estou com uma turma que começa às 9. Então, hoje eu tenho que terminar até às 9. Mas a partir do dia 14, aí não tem problema. Aí eu encerro as outras aulas, encerro essa parte simultânea, e aí essa previsão de término, ela vai depender do andamento da aula. Né? Se tiver, assim, 9h30, 9h40, já estiver muito cansado, muito difícil, a gente já encerra. Se de repente a gente encerrar o material previsto para aquele dia, para aquele encontro síncrono, e não for 9 horas, ou se a gente começar às 7h30 não for 9h30 ainda, a gente encerra também. Né? Eu não tenho a normatização, a resolução acho que é 54/2021 do CONEP, saiu agora mês passado. Não, esse mês, né? A gente ainda está em agosto. Esse mês ele estabelece um mínimo de 25%.
As minhas aulas vão muito mais do que 25%, em geral elas vão rodar entre 50% e 60% de encontros síncronos. Então, se um dia ou outro a gente terminar um pouquinho mais cedo, não vai ter problema com relação a isso. Tá? Na verdade, esse estabelecimento, esse valor de 25% é o mínimo que o professor precisa ministrar de aula em encontros síncronos. A gente teve alguns casos, estamos falando de Nemat como um todo, então são 11 campi, trocentos cursos, centenas de professores, e a gente ouve casos de alunos reclamando que alguns professores estavam passando vídeo de YouTube, material extra, e não estavam fazendo os encontros síncronos. E aí, para formalizar isso, eles colocaram. Eu, particularmente, não me fez diferença, porque 25% é muito pouco para o que a gente vai discutir aqui em sala de aula ao longo da disciplina. Então, esse aí é só um mínimo que o professor tem que ministrar de encontro síncrono. Como eu disse, vai ser no Google Meet. Né? O link está, vamos lá. O link está na descrição do grupo do WhatsApp, que eu montei para a turma. Está num fórum, no Cigarra, e está num material escrito apresentação para a turma, que já está no Cigarra também. Isso quer dizer que tem um monte de lugar. Tá espalhado por aí. Ou seja, é fácil achar. Não tem desculpa. Tá bom? O restante da carga horária que a gente vai trabalhar vai ser através de leitura de materiais, de apostilas que eu vou disponibilizar, e vídeos também que eu vou disponibilizar no Cigarra. Já tem algumas coisas disponíveis no Cigarra. Vou disponibilizar também mais uma apostila, e eu estou iniciando não sou computador, eu estou iniciando agora, nesse semestre, fazendo uma tentativa, ver se funciona, se dá certo, uma nova ferramenta, que é o podcast. Sim, o link é fixo, é sempre o mesmo, pode salvar esse daqui. Eu já deixei agendado. Para vocês terem uma ideia, o link que eu estou usando é o mesmo link que eu usei semestre passado. Então, vocês têm contato com quem fez IDPP semestre passado e pediu o link, é o mesmo que a gente usou. Tá? Eu agendei na agenda do Google, eu agendei de março, abril, que a gente começou as aulas, até dezembro. Aí o legal foi agora, em agosto, que a gente estava de férias, e vira e mexe o celular e tocava, vai começar, não vai, a gente está de férias. Aí vai lá e desliga. Então é o mesmo link desde sempre. E aí, voltando à questão do podcast, o podcast é uma rádio online, né? Um programa de rádio sem música, como disse hoje um colega meu, né? Falou, eu não tenho muita paciência para podcast, não, porque é uma rádio que não toca música. Eu disse, exatamente. Não tem música, no máximo uma musiquinha de fundo, que você nem ouve direito. Mas eu vou discutindo assuntos e questões voltadas ao direito, é focado no direito, queira ou não, né? É a minha área, e então a gente vai usando essa ferramenta como uma forma de... mais uma ferramenta a ser disponibilizada. Por que o podcast? Tem as aulas e tem os vídeos no YouTube, beleza. Mas a gente já sabe que tem muitos alunos que trabalham só com o celular, eles não têm computador. O que é muito ruim para fazer prova, tá, gente? Mas, enfim. O Cigarra é ruim no computador, no celular. Mas para as nossas aulas especificamente, a gente sabe que o YouTube, ele precisa, no celular, estar em primeiro plano. Você não pode colocar o YouTube e mexer com outra coisa. Já o podcast, né, as plataformas de podcast, Spotify, a Anchor, o Google Podcasts, eles atuam dentro de segundo plano. Então você pode colocar o podcast e pode fazer outra coisa. Pode inclusive mexer no WhatsApp, mexer no Instagram, mexer em outros aplicativos, se você quiser. Você pode, para quem tem isso, você pode plugar
conectar no carro e ir ouvindo enquanto dirige para o trabalho ou para algum outro lugar. Se anda de ônibus, a mesma coisa, e por aí vai. Então, te dá a opção de você poder ouvir esse material sem ter que estar com o celular na mão. Então, isso é interessante também. Então, eu vou usar. Se não der certo, se não tiver resposta, a gente encerra a parte do podcast e pronto. E, além disso, o podcast, para mim, pessoalmente, ele é uma ferramenta mais ágil, porque a gravação de uma videoaula, ela demanda um tempo maior para gravar, o mesmo tempo de programa, uma videoaula aí de 10 a 15 minutos, como você está vendo, você vai me ver, então eu preciso estar, se de repente eu coço o nariz, ou faço alguma coisa, ou eu tenho que parar a gravação muitas vezes. Às vezes até o estar na câmera acaba fazendo com que eu gagueje, com que eu não consiga desenvolver. Aí eu tenho que parar. Então, em geral, eu levo, para gravar um vídeo de 15 minutos, eu levo 1 hora. Para gravar um podcast de 15 minutos, eu levo 18 minutos. E aí, o processo de edição também é muito mais rápido, porque tem menos coisa para fazer. O podcast você só edita o áudio, você só edita a trilha de áudio. Então, eu levo, com tudo, uns 10 minutos no máximo para editar um podcast. E eu levo para editar um vídeo de 15 minutos pro YouTube, eu levo aí de 2 a 3 horas. Então, assim, é muito mais fácil fazer o processo de edição do podcast. Então, é algo que eu posso fazer com maior frequência. Então, isso me permite mandar mais material. Mas, como eu disse, eu estou começando. Está começando, o podcast está com 2 episódios só. Eu acredito que amanhã de manhã ou amanhã à tarde eu grave mais 1 ou 2. E daí, como é fácil de gravar, eu gravo mais de 1 até. E eu já faço edição e já disponibilizo no SIGA. Com relação às nossas videoaulas, vocês viram que eu comecei a gravar. Não sei se algum outro professor já deve ter falado para vocês. A gente tem a obrigação de gravar todas as videoaulas, todos os nossos encontros síncronos e disponibilizar no SIGA em até 48 horas. Eu pretendo, e aí é pretendo, do verbo não sei se dou conta, fazer uma ligeira edição e fazer o upload no YouTube. Eu particularmente não gosto do player do Google Drive, para começo de conversa, para mim ele é muito lento. E se não for no Chrome, ele fica ruinzinho para rodar. Ele consome muita memória do computador. Sem contar que o YouTube te dá, eu acho, mais ferramentas para isso. Então, a ideia aqui vai ser realmente colocar no YouTube. Se demorar muito, se eu não conseguir fazer o upload, fazer todo esse trabalho de montagem para dentro dessas 48 horas, aí eu disponibilizo o link do como é que fala? Do Google Drive mesmo e pronto. Tá? Sem as aulas vocês não ficam. Eu quero tentar fazer uma coisa mais bem acabada. Se der certo. E uma outra coisa que eu tentei, hoje à tarde tive um problema com a tela do meu computador, acabei não conseguindo mexer com isso, mas amanhã eu quero ver se eu consigo fazer essa tentativa, extrair o áudio do vídeo do YouTube para fazer o upload também no sistema de podcast, para que vocês possam ouvir as aulas, não só vê-las. Nesse caso, óbvio que vai ter slide, vai ter o gordinho aqui falando e tal, então às vezes tem gente que vai tentar, prefere ver, mas quem consegue só ouvir, também vai ter mais uma ferramenta que eu vou estar disponibilizando. Mas eu não consegui fazer isso ainda, gente. Então, é tentar mesmo. Se eu conseguir, maravilha. Se eu não, além disso, eu nunca tentei fazer um upload de um áudio tão grande. Geralmente os nossos encontros simples vão ter de 1h30 a 2 horas. Eu não sei se eu consigo fazer um upload de um áudio grande assim. Para você montar um podcast, você tem que ter um cadastro num site de ancoragem. Eu sou professor, então eu vou fazer isso em canal gratuito. E eu não sei se permite desse tanto. Então de novo, uma tentativa que a gente vai fazer. Né? Se der certo,
bem. Se não der certo, né, de repente a gente faz por partes também, corta. São possibilidades que eu quero trabalhar nos próximos dias. Eu vou aproveitar aí que a gente vai ter um tempo, vai ter uns feriados. Falando em feriados, eu vou falar disso. A gente vai ter alguns feriados e eu consigo tentar organizar isso. Com relação às nossas aulas, gente, nós somos, na verdade, eu me dei bem mal nesse semestre, porque eu tenho aula segunda, terça e quinta, e tem 3 feriados nas terças-feiras e um feriado na segunda-feira. Então, a disciplina de teoria do direito, que é na segunda-feira, eu tenho 4 dias que não são letivos. E IDPP são 3 dias que não são letivos. O dia 7, terça-feira que vem, o dia 12 de outubro, que é dia das crianças, que era o presente, não, mentira, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e dia 2 de novembro, dia de finados. Então, a gente vai ter um pouco menos, talvez, de aula, e a gente ainda tem um dia, que eu queria saber onde é que foi o meu caderno agora, tem um dia que é o Cefacisa. Não sei se vocês já ouviram alguém falar desse Cefacisa, desse encontro que a gente vai realizar, que é o evento Cefacisa, que nós vamos ter o Cefacisa no dia 26 de outubro, em que nós não teremos aula encontro síncrono. Vocês vão ser liberados para participar do Cefacisa, que é o primeiro encontro da Facisa, tá? Então, a gente vai ter vão ser 4 dias que nós não teremos encontros síncronos. E por conta disso, eu acabei tentando o máximo possível organizar nosso cronograma para que a gente não tenha problemas, né? Para que a gente não tenha mais dificuldades. Então, eu acho que a gente consegue cumprir a meta mesmo com esses 4 dias. Quanto ao Cefacisa, já vou falar agora, acho que as inscrições começam agora em setembro. Participem como ouvintes, e se vocês tiverem algum trabalho para publicar, participem também. Vai ser um evento bastante interessante, voltado exclusivamente para a comunidade acadêmica, para o desenvolvimento de projetos, para o desenvolvimento de perspectivas, e é extremamente importante que vocês participem, que vocês estejam juntos. Então, eu já agora convido vocês todos a participarem do primeiro Cefacisa. Ok? Então, segue o fluxo. Com relação às nossas avaliações. Como é que vai funcionar as nossas avaliações? A gente vai fazer 3 provas, 3 avaliações, na verdade. Essas 3 avaliações são 2 provas e 1 trabalho. Essas 2 provas são objetivas. Múltipla escolha, 1 ponto cada questão, 10 pontos no total, não tem discussão. Elas vão acontecer, está aqui mais para frente, no próximo slide, no dia 5 de outubro e no dia 30 de novembro. Tá? Então, a nossa primeira prova objetiva vai acontecer só em outubro. Porque, se a gente for olhar, né, a gente tem que ter uma quantidade mínima de aulas para fazer isso. Elas vão acontecer, elas vão ser disponibilizadas no dia 5 e no dia 30, né, nos dias de prova, às 7 horas da noite, e vão ficar abertas até a quarta-feira, 6h59. Nós vamos ter 24 horas para vocês responderem a essas questões. Cada prova também vai ter 3 tentativas. Vocês já devem ter feito prova no sistema de questionário do SIGA, então vocês sabem que vocês começam, vocês têm uma tentativa, encerram, vocês podem tentar de novo a mesma avaliação. E vai valer a nota mais alta dessas 3 tentativas.
Então, se você, sei lá, tirou 8 e acha que tá bom, mas talvez tenha errado uma bobagem e quer tentar de novo, beleza, vai lá, pode tentar. Porque se você não for tão bem, não tem problema. Você vai conseguir, você vai, tente sempre, tá bom? Cada tentativa vai ter 1 hora de duração. Então, vocês podem fazer, vocês têm 24 horas para fazer, mas iniciando a tentativa, vocês têm 60 minutos para realizar cada uma delas. Ok? Dúvidas sobre essa parte? Não? Então, segue o fluxo. Quem estiver dormindo, não pergunta mais. A outra avaliação, que na verdade é a segunda avaliação por conta de data, é uma avaliação em grupo. É uma avaliação bem mais subjetiva. Nós vamos disponibilizar, eu vou disponibilizar alguns materiais, tá? Que vão ser músicas que falem sobre as relações sociais e do direito, tá? É importante a gente frisar isso. E também vamos disponibilizar obras textuais que são histórias em quadrinhos, tá? Para a gente ter discussão. Por que não, Maísa? Por que não em grupo? Em grupo é bom. Professoria EAD é muito difícil. Tá, aí agora eu vou te dizer como é que vai funcionar isso. Daí você vai entender e vai ver que não... Eu pensei muito, é a primeira vez que eu vou aplicar isso, vocês vão ser meio cobaia, tá? Mas ela não vai acontecer de uma forma assíncrona, deixar e cada um faz, se reúne quando dá. Não. Vai acontecer durante o período de aula. Dia 9 de novembro, no nosso encontro normal, nosso encontro de síncrono, eu vou disponibilizar para vocês, eu vou separar os grupos. Então, eu vou fazer a divisão de grupos. Ponto 1. E no dia eu vou dizer, eu vou ter uma lista e vou falar assim, ó, a Gabriela, a Maísa e a Analice estão no grupo 1. Grupo 1 é esse link do Google Meet. E vocês vão abrir esse link e vão entrar nessa reunião só vocês. E eu. Aí, deixa eu ver o que mais que tem aqui de nome listado, porque só está aparecendo alguns para mim. Aí o Daniel, a Elisângela e o Genivaldo, grupo 2. Está aqui o link. E por aí vai. E aí vocês vão ter esses links, vocês vão se reunir e mais ou menos 1 hora e pouco, vocês vão ter para debater. Eu já vou ter colocado o material antes, umas 2 semanas antes, para vocês já poderem ir lendo e ouvindo as músicas. E aí vocês vão debater as relações. E eu vou ficar em todos os grupos e vou ficar passando, né, abrindo porque eu não consigo acompanhar simultaneamente todos vocês. Mas eu vou abrir o áudio, vou entrar, vou me meter na reunião, justamente para fomentar essa discussão, para a gente poder bater um papo, para a gente poder dialogar e para a gente começar a entender aonde eu quero chegar. E aí, depois de mais ou menos 1 hora e meia que a gente vai em debate, vai depender do fluxo do debate, eu encerro essas reuniões dos grupos, volta todo mundo, na verdade ninguém precisa sair, mas então, digamos, todo mundo se reapresenta no grupo da aula, que é esse endereço que a gente está usando agora, e aí, grupo a grupo, a gente vai debater e vai discutir, vocês vão trazer as opiniões de cada um. Precisa todo mundo falar no grupo aberto? Não é bem com um tema, Genivaldo, é com um material diferente, um material base diferente. Tá? Então, assim, não vai ser a mesma música, não vai ser o mesmo material para cada um. Mas vocês só vão saber no dia 9. Vocês só vão saber que grupo que é e qual é o material de cada grupo. Então vocês vão ouvir todas as músicas, vão ler tudo. Isso vai fomentar, inclusive, melhor a discussão. E daí vocês vão poder dar pitaco no grupo do outro. Então, beleza, o grupo 1 da Maísa ficou com Guerra Civil da Marvel. E aí o grupo 2 do Genivaldo ficou com o V de Vingança. E aí a Maísa tá... não, mas peraí, no V de Vingança eu entendi assim, sabe também. Você vai poder colaborar com outro grupo, porque vocês vão ter acesso a todo o material. Alguém ia falar alguma coisa, eu não vi quem.
Ah, não foi eu Não? só brincando, dizendo, se for botar um tema, dá o Guerra Civil, por favor. Vai depender de uma série de colocações aqui. Não, mas tem muito material, gente. É sério, eu tenho. Não é por nada não, mas eu tenho. Acho que vocês percebem, né, que pelo mural, né, que assim, o professor é meio, Batman, Star Wars, Cavaleiros do Zodíaco e por aí vai. É uma dinâmica, Genivaldo, é uma coisa. A ideia é a gente sair da mesmice. E aí, assim, é obrigatório, é imperativo que todo mundo fale na hora da apresentação principal. Eu entendo que tem gente que tem um certo travamento, que não gosta muito de falar em público, e aí, nesse caso, não seria interessante, né? Se você não quiser falar, tudo bem, desde que eu tenha ouvido você falar no grupo, você apresentar. E daí eu sou velho, tá? Eu tenho 37 anos, eu até tô na meia idade, mas assim, eu sou do tipo velho que eu vou estar com literalmente o meu caderno, minha caneta, abro o grupo 1 e vou anotando quem tá falando, se consegue. E aí, nesse caso, tá, é importante a gente colocar que tem muito mais a ver com argumentação, com capacidade de compreensão, de discernimento, de debate, do que com certo e errado. Né? Por exemplo, eu falei do Guerra Civil. Tem gente que ficou do lado do Capitão América. Tem gente que fica do lado do Homem de Ferro. E eu vou dizer que tá certo ou tá errado? Não vou dizer. Eu tenho a minha opinião, beleza. Tá? Mas dizer que 37 anos é jovem, mas eu tenho espírito de velho já. Entendeu? Eu tô na vibe do Chaves. Se você é jovem ainda, amanhã velho será. Eu já tô na parte do amanhã. Fala isso não, moço. Eu tô com 35,5 por 36. Mas aí é que tá. Não tem mais a ver com idade, tem a ver com comportamento. Exatamente. Eu fico ouvindo o pessoal falando assim, nossa, essa pandemia, não aguento mais ficar em casa, eu não saio, eu só tenho televisão para assistir. Então, né? Uns 10 anos que eu tô assim, não fez a menor diferença para mim nessa parte. Apesar de ter feito diferença em outras partes que também foram relevantes. Então, a ideia é criar essa dinâmica. Talvez alguns de vocês torçam um pouco o nariz quando eu falo em usar música e principalmente usar quadrinhos, mas o uso de quadrinhos para fazer trabalho não é novo para mim, eu já usei antes. É a primeira vez que eu vou usar no ensino remoto, confesso. Então, o sistema de reuniões online e tal é a parte de novidade. Mas a parte de usar quadrinhos, isso aí eu já usei com resultados muito legais. E a maioria das vezes que eu usei, na hora que eu chego com as graphic novels, o pessoal, é isso? Fica olhando, beleza. Aí a hora que a gente começa a discutir o assunto, aí o negócio fica bom. Aí a gente consegue enxergar. Porque eu consigo trazer, e é isso que eu quero mostrar para vocês, elementos do direito e da sociedade dentro de histórias ficcionais. Então, assim, se você não consegue enxergar, de repente você não consegue enxergar o que é autocracia, o que é ditadura, se a gente tratar isso em livros de história. E aí a gente traz, por exemplo, Star Wars. Tá? E aí Star Wars é uma história de luta contra a tirania, contra a opressão. Só que com sabre de luz e tiro de laser, que deixa tudo mais legal. Tá? Senhor dos Anéis tem todas as relações de poder de Foucault, a luta de classes de Althusser, tem todo esse conceito de política, de estrutura e de não querer poder. A cena não sei quem assistiu ou quem lembra do Senhor dos Anéis, a cena do Denethor, que é o regente de Gondor, não querendo abrir mão do poder pro Aragorn, que é o herdeiro, tem tudo a ver com autocracia, não querer, só que com um elfo bacana, uma espada poderosa,
né, e animais show de bola, como os olifantes, que são gigantescos. Então, assim, é mais legal. E a gente tem algumas coisas que a gente consegue trazer para a nossa sociedade, para o dia a dia. Por exemplo, vocês já ouviram falar, por exemplo, tenho certeza, de Eu, Robô. Quem conhece aqui Eu, Robô? De nome só, professor. Agora não me vem nenhuma imagem à mente. Tá, Eu, Robô é mais conhecido pelo filme do Will Smith, de 2010, eu acho. Nem sei de quanto que é Eu, Robô. Mas ele já é meio antiguinho. Mas, na verdade, o Eu, Robô não tem muito... É 2004. Não tem muito a ver com o livro Eu, Robô, que é de um cara chamado Isaac Asimov. Isaac Asimov foi o pai do sci-fi, na verdade. Um dos pioneiros da ficção científica na literatura. E ele é o cara que, literalmente, ele criou a palavra robótica. O termo robótica só existe porque ele criou. E o Eu, Robô é um dos principais livros dessa sequência, né? O Isaac Asimov, ele se especializou, digamos assim, em trazer livros com a temática de robôs e tal. E tem uma série de livros, nossa, show de bola demais. E ele tem um conto deles, normalmente são pequenos contos, e tem um conto dele chamado... agora eu não lembro mais. Que está no Eu, Robô. E um da história é o seguinte: o cara tem um político que tem o seu adversário, né, também político, e ele quer provar que esse adversário é um robô. E aí procura o pessoal da West Robots, né, que é a principal fábrica de robôs, chama isso a atenção, e eles chamam a robopsicóloga Susan Calvin. E a Susan Calvin fala assim: olha, eu consigo provar que ele não é um robô. Provar que ele é um robô eu não consigo. Mas por quê? Porque todos os robôs das histórias do Isaac Asimov, eles vêm impressionados, eles são obrigados a seguir as chamadas 3 leis da robótica. Quais são as 3 leis da robótica? Esse é o nível da nerdice, eu sei de cor. Um robô não pode fazer um mal a um ser humano ou permitir que um ser humano sofra algum mal. Lei número 2. Um robô deve obedecer todas as ordens de um ser humano, salvo se elas entrarem em conflito com a primeira lei. E terceiro, um robô deve proteger a si mesmo, salvo se isso entrar em conflito com a primeira e a segunda leis. E aí, a Susan Calvin cita essas leis, que todo robô tem que cumprir, e ele fala assim: se a gente for analisar, na verdade, o que diferencia um robô de um ser humano é só que, para cumprir as 3 leis, teria que ser um ser humano muito bom. Então vamos lá, um robô não pode fazer mal a um ser humano ou permitir que outro ser humano sofra algum mal. É normal, qualquer ser humano bom, qualquer ser humano altruísta, qualquer ser humano que se sinta, que se condoa, ele não vai causar dor em outro. E muito menos, ele não vai permitir, por inação, que o outro ser humano sofra. Ele vai atuar para mitigar ou para evitar o sofrimento do seu próximo. O robô tem que cumprir as ordens do ser humano. Bom, o ser humano precisa também cumprir ordens. Dos seus pais, das autoridades constituídas, cumprir as leis. E, por fim, um robô tem que se autopreservar. A autopreservação faz parte do ser humano. Só que a autopreservação, ela tem que estar atrelada a não fazer mal ao outro. Ou seja, eu não posso querer, eu, ser humano, não posso querer ser beneficiado se isso significar o prejuízo ou o sofrimento do meu próximo. Da mesma forma, eu não posso ganhar alguma coisa se isso vier em desconformidade com a lei. Eu não posso querer crescer se isso vier em conflito com a lei. E aí a gente consegue trazer, nesse pedaço, inclusive, Maquiavel, né, em que Maquiavel defende, tá, e o fim justifica os meios de Maquiavel, está nesse aspecto.
Não é que você pode qualquer coisa desde que a sua destino final seja bom. Na verdade, o que Maquiavel fala é que o governante, né, no caso dele especificamente o príncipe, ele pode infligir ao indivíduo algum tipo de prejuízo, algum tipo de mal ou desconforto, desde que esse prejuízo seja em benefício da coletividade. E isso está nos dias de hoje, né? O interesse do coletivo sempre se sobressai ao interesse do indivíduo. E é a mesma coisa. Então, é permitido ao indivíduo que ele seja lesado de alguma forma, se isso representar um ganho para a coletividade. Então, a gente consegue traçar um paralelo entre... Olha onde é que eu fui. Eu peguei Isaac Asimov, num conto do meio do século passado, e fiz um paralelo com Maquiavel. E é esse tipo de coisa que eu gosto de fazer quando eu utilizo essas ferramentas de ensino diferenciadas, essas metodologias diferenciadas. A ideia é buscar, dentro de algo que talvez não seja o comum ou o padrão que a gente entenda, e o mesmo tipo de compreensão. E, queira ou não, a gente vai tratar do direito na nossa disciplina, por mais que vocês sejam administradores, futuros administradores, o entendimento do direito é essencial. Na verdade, eu já defendi isso algumas vezes, que as noções básicas de direito, noções mais essenciais do direito, elas deveriam ser ensinadas ainda no segundo grau, ainda na escola, para que todo cidadão tenha, porque uma das regras básicas do direito, em qualquer lugar do mundo, e no Brasil não foge essa regra, é que nenhum cidadão pode se excusar ou pode se recusar a cumprir a lei, alegando que não conhece a lei. Tá? Ah, beleza, tranquilo. Então eu não posso dizer assim, eu não conheço essa lei para justificar que eu não a cumpri. Só que assim, só o Código Civil tem mais de 1000 e cacetada de artigos. Só a Constituição tem 200 e lá vai pedrinha. Me diz, dá para qualquer pessoa que não estuda direito, que não fez faculdade de direito, conhecer todo o conceito legal? Não dá. Então tem uma falha muito grande no nosso processo jurídico, de educação jurídica. Então eu defendo que a educação jurídica deveria começar ainda na escola, e aí a ideia é trazer isso sempre para as disciplinas que eu ministro, incluindo aquelas que não são do curso de direito, para permitir isso. Fora que também está na ementa. Então, mas mesmo que não tivesse, eu ia trazer. Então, assim, só para a gente finalizar a questão do trabalho, a gente vai realizar ele dia 9. Então, mas não se preocupe, porque quem vai coordenar os encontros sou eu, quem vai dividir os grupos sou eu, e a gente vai fazer tudo em sala de aula, né, no horário da aula. Então, eu não vou deixar nada para depois. Não vou deixar nada para o horário de folga, digamos assim, de vocês. Né, que vocês não vão estar em aula. Não vou ocupar o espaço de vocês com mais um peso. Tá? Com relação, só uma questão com relação às avaliações do dia 5 e do dia 30, não teremos encontros síncronos nesses dias. Tá? Esses dias eles são dedicados às avaliações, especificamente. Então vocês podem usar o horário, teoricamente vocês separaram para mim encontrar, para me ver. Mentira. Tô brincando. Vocês podem usar esse horário da aula, que vocês estariam em aula, ou algum outro horário do dia seguinte. Tá? Fica a critério de vocês. Se quiserem ir dormir, tá ótimo. Fazendo outro dia de tarde, tudo bem para mim, não tem problema. Se quiserem falar, não, eu já ia estar em aula mesmo, então vou aproveitar e vou fazer, bem também. Só que a gente não vai ter esse encontro síncrono que a gente está tendo hoje. Nós não teremos nem no dia 5, nem no dia 30. Eu não sei se vocês já estão familiarizados com isso, mas a Unemat tem média 7. Aqueles que não conseguirem a média 7, mas conseguirem média acima, igual e acima a 5, estão classificados, né, estão credenciados a fazer o exame final, que vai acontecer no dia 7 de dezembro. Que é a nossa última data letiva, se eu não estiver enganado. Quer ver? Deixa eu só confirmar. Dia 30 é a penúltima,
e dia 7 é a última. Como a prova objetiva, o resultado sai rápido, então eu acredito que no dia 1º, no dia 2, quem vai ficar de prova final já saiba dessa condição. E aí, dia 7 de dezembro, que é o nosso último dia letivo, vai acontecer a prova final. A prova final também é uma prova objetiva, também vai ser realizada como questionário no SIGA, também 10 questões objetivas. Não tem muito para onde, não tem nem por que a gente fugir. Caso alguém fique de PF, tá? E a gente tem ainda ementa para cumprir, então dia 7 a gente tem aula. E aí quem está de PF faz a PF. Tá? A PF também vai ficar 24 horas disponível, no mesmo sentido das primeiras avaliações. Se a gente já tiver cumprido totalmente a ementa, dia 7 tá tudo, quem não ficar de PF está de folga, pode ir embora. Não vai depender da ementa. Mas a prova final é a única prova que eventualmente pode ter aula durante a sua realização. Eu acho que... Alguma dúvida sobre essas questões das avaliações, pessoal? Algum comentário, alguma coisa? Não? Na avaliação em grupo, professor, Sim. a gente vai só discutir e argumentar ou vai ter uma parte mais, assim, que a gente vai colocar num papel ou em documento para o senhor avaliar? Não. Vai ser só no boca a boca. Beleza. Eu vou estar aqui com o meu caderninho, fazendo as anotações. Eu vou ter o nome de todos vocês. E aí eu vou eu literalmente vou rabiscando. Tá? Um pontinho aqui, um risquinho ali, uma cruzinha, uma seta, uns negócios assim. Eu vou escrevendo. Depois só eu entendo. É o tipo de coisa que ninguém mais entende. Aí deu tanto. Tá? Então, vai assim. Vai nessa toada. Porque daí vai depender, como eu disse, a gente não vai trabalhar tanto com certo e errado, mas com debate, argumentação, capacidade. Óbvio que tem algumas coisas que a gente tem que ter noção, né, um certo limite para falar. Né? Não dá para dizer, por exemplo, que, sei lá, alagados do Paralamas do Sucesso esteja falando de, sei lá, colonização americana. Né? Não dá. Né? E é uma viagem muito grande. Mas, se a viagem tiver lógica, né? Se aquele dia o chá de cogumelo bater certinho, tô brincando. Dá pra gente ter, vai ser isso. Então, eu acredito que, a não ser quem não participe, quem não faça, quem se recusa a fazer, ninguém vai estar muito mal nessas avaliações, tá? Essa avaliação subjetiva. Professor. Oi. Essas avaliações aqui vai estar disposta no Cigal aqui, tem 60 minutos para responder, geralmente são de marca X, ou é para copiar uns pequenos textos dentro de cada resposta? Não, vai ser ou marca X ou verdadeiro ou falso. Provavelmente marca X. Porque ela é objetiva mesmo. Não tem resposta dissertativa, não tem resposta de escrita. É que tem professor que judia muito da gente, tem professor que pede para a gente copiar quase um texto dentro da resposta e coloca o tempo curto, né? Muitas vezes aí acaba não fechando o tempo. Aí teve, no semestre passado, eu tive uma situação dessa forma aí, por isso que eu estou perguntando. Não, fica tranquilo. Já houve momentos em que eu usei, nas provas objetivas, usei questões dissertativas, mas daí eu tinha um tempo maior para fazer a tentativa. Mesmo assim, eram 2 questões só que tinha. Em 10, em 9. Então, a maior parte era objetivo. Então, fica tranquilo que nessa parte eu não sou nenhum tipo... Gente, eu não sou carrasco, eu não sou o tipo de cara, como diz o pessoal do direito, que tem ânimos ferrandi. O objetivo meu aqui, acima de tudo, e antes de mais nada, é ajudar vocês a entenderem um pouco mais o que é o direito, as condições do direito. O objetivo não é
eu vim aqui e pressionar e botar, principalmente quando eu dou aula fora do curso de Direito. Porque quando é o curso de Direito, disciplinas de Direito, elas são essenciais. Quando é curso fora do Direito, igual de vocês, que é Administração, eu também já trabalhei com Ciências Contábeis, o Direito é um auxiliar. É importante, é extremamente relevante, não estou desprezando, mas não é o foco de vocês. E aí, eu não consigo imaginar, eu não consigo acreditar que vai ter algo de benéfico para um aluno se eu reprovar um aluno de ADM em institutos de direito público e privado. Se eu fizer isso, e daí é a questão de eu fazer esforço para reprovar. E tem professor que faz esforço para reprovar. Aluno tem esforço. Ele trabalha para o aluno. Eu não. Bom, se vocês não fizerem as atividades, se vocês forem muito mal, eu não vou dar nota para ninguém passar. Eu não vou empurrar ninguém à toa. Mas, ao mesmo tempo, eu também não vou ficar aqui cobrando minúcia, cobrando detalhe. Vocês têm que ser aqui juristas de marca maior. Não. Tem que ter noção do direito, noção do que é direito público, do que é direito privado, condições gerais do direito, e pronto. E mesmo nos cursos de direito, mesmo de um modo geral, o meu objetivo é ajudar, guiar. Eu não, enquanto professor, eu não me vejo como um repositório de saber que vem aqui passar para vocês o meu amplo conhecimento. Não. Eu me entendo como alguém que vem trazer experiências para vocês. Que vem trazer o que eu tenho a mais do que vocês, especificamente quando a gente trata da disciplina, é o fato de eu ser formado em Direito. Assim, eu sou formado em Direito, é uma experiência que eu tenho, que acho bastante improvável que vocês tenham, até porque se tivesse, teriam pedido aproveitamento da disciplina. Mas isso não quer dizer que eu seja melhor ou pior do que qualquer um de vocês. As experiências que eu trago só são diferentes daquelas que vocês trazem. Então, vocês vão me trazer experiências, vão me trazer situações, vão me trazer condições que talvez, e provavelmente até, eu nunca vivi, eu nunca passei. E nesse aspecto a gente tem que fazer essa troca, esse processo de compartilhamento. Então eu venho para uma sala de aula, no caso virtual, infelizmente, eu gostaria que fosse presencial, mas eu venho não só com a disposição de passar, né, essas minhas experiências, mas também de aprender com vocês. Talvez até com mais experiência de aprender com vocês. E aí, nesse sentido, o meu objetivo maior realmente é ajudar vocês a se desenvolverem. Então, essas questões, uma coisa que eu não falei das provas. As provas vão ser de 10 questões que são redigidas por mim. Eu faço cada uma das questões. Então não tem questão de concurso, não tem questão fora. Eu posso eventualmente pegar uma questão ou outra de provas que eu já realizei. Mas não vai ter nada feito no CESP da vida. Eu faço porque eu vou trabalhar com aquilo que eu disse para vocês em sala de aula e que consta nas apostilas que eu lanço no SIGA. Então é importante isso. Até isso acaba causando alguns problemas que eu já tive que anular a questão porque estava mal formulada, ou tinha mais de uma resposta correta, ou não tinha nenhuma resposta correta, e na hora eu errei mesmo, eu falhei na hora de redigir a questão, tem que anular, eu não tenho vergonha, né, de anular a questão que eu redigi, que teve erro, porque são 10 questões de IDPP, são 10 questões de teoria do direito, são 10 questões de ED por prova, são 30 questões, são na faixa aí de uns 60, 70 alunos, é gente pra caramba, é prova pra caramba, então não tem vergonha nenhuma de errar. Né? Vergonha você tem que ter de persistir no erro. E professor, tá errado aqui. O que eu vou falar para vocês dia 5, vocês viram para mim, professor, a questão 3 está errada. Tenta responder que depois eu vou olhar. Eu não vou parar a realização da prova, tá, para corrigir. Aí provavelmente, a prova é dia 5, então no dia 12, eu acho que... dia 19 no caso. O dia 12 é feriado. No dia 19 eu vou falar, olha gente,
pessoal me chamou a atenção, a questão 3 tem 2 questões certas, eu vou anular e todo mundo vai ganhar um ponto dessa questão, beleza? Beleza. Só isso. Não vou parar na hora. Então vai fazendo. Tem alguma coisa? Me chama no privado ou no grupo. Né? Tem algum questionamento sobre a aula? Pode perguntar. Tem algum questionamento sobre o direito, mas que não esteja necessariamente dentro da aula? Pode perguntar. O grupo está aí para isso. Eu vi, eu estou com o WhatsApp web aberto do nosso grupo e eu vi que nos últimos minutos o pessoal foi entrando. Tem 4 novos membros da nossa turma. E eu recomendo muito que a gente tenha mais pessoas, né, tenha bastante gente, justamente para que a gente possa trocar as ideias, passar as informações e poder conversar, tá bom? Mais alguma dúvida com relação ainda às avaliações? Não? De boa, professor. Beleza, então. Então, só para a gente finalizar essa parte de apresentação, essas são as nossas redes sociais. Tá? As 2 primeiras são específicas para as questões da faculdade, do curso, não da disciplina em si, que é o canal no YouTube, onde vai estar alojadas as aulas, que a gente vai gravar, que é o Pensando Direito com o professor Felipe Fortes. Eu queria só Pensando Direito, mas já tinha. Aí eu tive que botar a extensão, porque eu não pensei em nenhum outro nome melhor. Juro para vocês, eu não consegui pensar em nenhum outro nome para um canal de direito. Eu tinha que montar para poder postar as outras aulas. E aí esse é o endereço do canal. Eu vou colocar esse caramba, agora falhou. Esse slide no cigarro daqui a pouco. E aí usei, obviamente, o mesmo nome para o podcast. Está disponível na Anchor, no Spotify e eu acho, não tenho certeza, que está disponível no Google Podcasts também. Então, esses eu recomendo realmente que vocês sigam, acompanhem. Não tem só do IDPP, não tem só da disciplina de vocês, tem de todas as disciplinas que eu trabalho. Então, só para vocês saberem, não é só com relação a uma disciplina, mas tem bastante coisa interessante, tem bastante coisa voltada realmente para o direito. E aí, embaixo, né, tem as minhas redes sociais pessoais, né, que são as minhas. Tem o meu Instagram, eu também tenho um canal no YouTube, que é o Esse Mundo Irracional, onde eu falo sobre várias questões diferentes, várias questões genéricas, na verdade, sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre o Brasil, sobre tal, por questões de tempo, por questões extra de edição mesmo, eu acabei parando um pouco de fazer algum tempo, está meio parado, vou ver se eu volto nos próximos dias, quer dizer, nos próximos meses que vem, talvez, eu consiga melhorar um pouco, voltar à rotatividade desse canal. E aí eu usei o nome, usei a ideia para abrir o o podcast do canal, do Esse Mundo Racional, também com ideias, com questões, com discussões sobre a sociedade, o mundo em geral e tal. Essas redes sociais, se quiserem, ótimo, sigam, vão ser muito bem-vindos, mas não tem obrigação nenhuma, não tem. É muito mais algo meu do que algo voltado para o curso, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Não? Tranquilos? Então, deixa eu só fechar nossa apresentação aqui e começar a próxima.
E hoje nós não temos como fugir do tema central, do tema base daquilo que a gente vai trabalhar, que é o conceito de direito. Né? O que é o direito? O que é essencialmente o direito no qual nós estamos inseridos e no qual nós vivemos? E para a gente começar, eu trago uma citação de Aristóteles. O homem é um ser eminentemente social que precisa viver em sociedade e se relacionar com os seus semelhantes. Então, para Aristóteles, e isso acaba sendo confirmado por vários outros autores, pensadores e filósofos, o ser humano ele precisa desse convívio social. Ele precisa dessa sociabilização. Talvez a pandemia tenha isso como um pouco de rescaldo, né, de compreensão para a gente. Entender que nós passamos por alguns momentos de vida que talvez tenham sido quase divisores de água. Né? A gente percebeu que determinadas pessoas fazem falta, a gente percebeu que as pessoas precisam, elas sentem falta uma das outras, né? Que as pessoas elas precisam estar em constante movimento, em constante participação, em constante ciclo, né, de convivência, para que elas possam se desenvolver. Tá? É óbvio que a gente também enxergou que às vezes a gente não precisa de certas pessoas. A gente teve o nosso momento livramento também, onde várias pessoas da nosso convívio, a gente percebeu que só nos trazia coisas ruins. A gente pôde se livrar delas. A gente também pôde ver que determinadas situações e condições e coisas que a gente julgava essencial, na verdade, não são tão essenciais assim. Não são tão necessárias assim para a nossa vida. Então é importante a gente utilizar esse momento de pandemia, utilizar esse 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente está em isolamento social, em distanciamento social, alguns, nem todos, e usar isso muito como uma forma de entender o mundo que nos cerca, o mundo que nos rodeia. Entender como que a sociedade ela pode se reinventar e ser melhor e enxergar os erros que a sociedade andou cometendo ao longo desse 1 ano e meio. Né? Erros de julgamento, erros de considerações, erros pessoais. Então a gente tem, nesse momento, a vivência de uma vida diferente. Esse momento serviu para a gente entender, talvez de uma forma um pouco melhor, quem nós somos e do que nós precisamos. E como a sociedade ela é estruturada, né? E como que a gente precisa uns dos outros para sobreviver. Mesmo o mais empedernido diletante social ainda assim sentiu a necessidade de convívio. E aí a gente viu que algumas pessoas fazem mais falta do que outras, a gente conseguiu enxergar que faz falta a convivência das pessoas e que você pode também abrir mão de algumas coisas. E aí, assim, para a gente contextualizar isso desde o princípio, eu trago aqui um momento histórico, na verdade, né? A construção histórica da sociedade. Primitivamente, na pré-história, o ser humano ele era individualista, ele era naturalista. Ele era um coletor e um caçador, mais coletor até do que caçador. Até porque era muito difícil ser caçador estando sozinho. As feras, os animais que estavam aptos a serem caçados, na maioria ofereciam algum tipo de risco ao ser humano. E a partir de um certo momento, esse ser humano, esse homem de Neandertal, esse homem pré-histórico, vai começando a entender a necessidade e a vantagem da aglomeração, da concentração. Então ele começa a enxergar que caçar um mamute, que era um dos grandes predadores, um dos grandes mamíferos da época, e que geram muita carne, que geram um alimento durante muito tempo, era mais fácil se você fizesse em grupo.
caçar um mamute sozinho é praticamente impossível. Caçar em um bando de 15, 20 pessoas fica mais fácil. Ao mesmo tempo, você começa a entender, eles começaram a entender que eles precisam dormir, ótimo, beleza. Mas sozinho, o sono se tornava um momento em que ele estava vulnerável ao ataque de predadores e de próprios outros homens. Quando ele tem grupo, você pode dividir esse sono, esse descanso. Fazer algo que eles não tinham ideia do nome, mas já faziam que é um revezamento, uma escala de plantão ali. E eles começam a enxergar, e aí começam a enxergar também que é possível dividir melhor as tarefas. Então, quando você tem mais gente para complementar as mesmas tarefas, você pode dividir mais, você pode logo fazer mais tarefas. Então, aí que começa o processo de sedentarização do ser humano, e aqui sedentarização é no sentido de deles permanecerem em um mesmo lugar e não em ser sedentário, não fazer nenhum tipo de atividade física, salvo levantamento de garfo, igual eu. Me julguem. E aí eles começam a se organizar dentro de uma estrutura social. E a partir do momento em que existe essa estrutura social, vai existir também um processo de normatização. Começa a existir, a partir do momento em que existe um processo de aglomeração e de socialização, começam-se também a se estipularem regras de convivência. As regras de convivência, elas servem para definir o que vai ser feito por cada um, quais os limites, o que pode, o que não pode fazer. A gente vai acreditar que, de repente, o homem primitivo escrevia essas leis, digamos assim, em pedra e tudo. Não é bem assim. Mas já se sabia que determinadas condutas não eram aceitáveis. Já se sabia que se você fizesse alguma coisa contrário à pacificação social, esse indivíduo poderia ser excluído do grupo, né, e voltar a viver sozinho. E isso é direito. A partir do momento em que um grupo social começa a estabelecer regras de conduta, isso é direito. E aí, em 1762, Rousseau, ele publica uma obra chamada Do Contrato Social. E essa obra, para quem não leu, eu recomendo. Inclusive, eu não lancei, mas eu vou colocar para vocês no Cigarra algumas obras que a gente vai citar ao longo do semestre e que, assim, não é que tem que ler, senão vai reprovar, mas eu sugiro que leia, recomendo muito, enfaticamente, que vocês leiam. E o contrato social, ele traz justamente esse conceito de... É basicamente isso. A partir do momento que você faz parte de uma sociedade, você precisa cumprir as regras dessa sociedade. E você passa a respeitar as regras dessa sociedade. E isso vale até hoje. Até hoje a gente cumpre com esse mesmo preceito, com essa mesma lógica. Né? Se você resolve se mudar para um país que é de tradição islâmica, você sabe que você não vai usar bermuda e camiseta regata na rua. Se for uma mulher, é bem provável que vai ter que usar um hijab, cobrindo a cabeça, cobrindo os cabelos. Se você se muda para uma praia de naturismo, você tem que ficar peladão. Então, de um extremo ao outro, pode ser, mas realmente você tem que se adaptar às regras daquele grupo que você compõe quando você chega. Se você já faz parte, você ajuda a construir essas regras. E Rousseau, obviamente, não foi o primeiro que disse isso, nem foi o único. Na verdade, o que ele fez, e que isso é um marco na sociedade, em 1762 a gente vivia o auge do iluminismo, do renascimento, a quebra a gente vivia já os paradigmas do fim da Idade Média, e aí a gente começa a entender a sociedade de uma forma um pouco diferente. E Rousseau, além de ser um grande visionário do ponto de vista do que ele escreve, ele também traz a publicação dessa obra.
a expansão, o espalhamento dessa obra para a Europa toda, e essa obra atravessa o oceano e chega nas Américas, principalmente nos Estados Unidos. Não foi o único lugar, claro. Isso chegou também no Brasil, isso chegou na América Central, na América Latina como um todo, mas chegou com muito menos força e muito mais atrasado. Mas nos Estados Unidos fez muita diferença. Né? Rousseau foi um dos inspiradores dos pais da independência americana, e que aconteceu 14 anos depois, se eu não estiver enganado. E o Rousseau traz esse conceito. E o Rousseau traz mais um conceito que ficou muito conhecido, que é que o ser humano nasce bom, a sociedade é que o corrompe. É importante a gente entender esse conceito à vista de 1762 e entender o que ele quis dizer. Não é que o ser humano é bom no sentido de ser bonzinho. O ser humano é bom no sentido de não ter corrupção e preconceitos. Ele nasce, acho que talvez o termo mais correto, é óbvio que esse tipo de coisa é mais complicado de falar 250 anos atrás, mas o termo que talvez seja mais adequado, talvez seja justamente puro. Né? O ser humano nasce puro, ele nasce isento. E aí, ao longo da vida, ele vai enxergando cada vez mais o mundo sob o prisma daquilo que ele recebe como influência. E que ele forma como preconceitos. E aí eu dou um salto um pouquinho e falo das teorias linguísticas e do discurso, e eu vou lá em Péchet, Michel Péchet, que ele diz que existem dois tipos de discurso conscientes, né, do indivíduo, que é o intra e o interdiscurso. O intradiscurso, ele é o discurso consciente, é o discurso que você fala com base naquilo que você pensa. E o interdiscurso, ele é baseado nos seus pré-conceitos, é o discurso atravessado, é aquilo que já foi macetado em você ao longo da sua vida. E que muitas vezes ele não muitas vezes ele até não faz parte do seu conceito natural e daquilo que você pensa conscientemente, mas acaba saindo. E a gente tem algumas desses exemplos. Por exemplo, toda vez que a gente fala em alguém, né, aquela pessoa diferentona da família, aquela pessoa que não saiu todo mundo, ele é o quê? Ele é a ovelha negra da família. Quando você tem uma lista de inimigos, de pessoas ruins que você quer, de repente, se vingar, é a sua lista negra. Mas por que negra? Que é dos serviçais que ficavam alumiando o namoro. A minha esposa está chamando atenção aqui pro o pessoal, o termo, né, que levei o fulano para segurar a vela para mim. Porque realmente, na antiguidade, quando havia escravidão, os senhores e as senhoras levavam um escravo para ficar ali olhando uma lamparina, uma vela na mão para iluminar o namoro, e muitas vezes o checho dos seus senhores, né? E aí ficava de costas, né? Ficava bonitinho para não ver, mas assim, a lamparina aqui. Imagina que delícia que devia ser, né? Só ouvindo isso aí. Tristeza. E aí, agora me veio à mente um negócio muito doido. Muito surtado, inclusive. Porque era usual, era muito comum, homens, senhores, né, de escravos, que abusavam sexualmente das suas escravas. Né? Mas tem relatos também, não é muito comum, mas tem relatos também de mulheres que faziam uso dos seus escravos lá, dos seus negão. Então, minha esposa, eu falei para vocês, ela é professora de história, tá falando que teve umas até que pagavam, né, pelos favores sexuais de escravos. E aí eu fiquei, assim, passou pela minha cabeça deturpada e extremamente
maldosa. Você imagina se o cara que está segurando a vela, a lamparina, é o cara que pega a senhora também, satisfaz? Aí ele tá lá de costas só ouvindo, e fica pensando assim, comigo ela geme mais. Comigo ela eu faço melhor. Vocês já pensaram em um negócio desse? Muito surtado. Só minha mente deturpada aí. Muito problemática pensar um negócio desse. Mas, enfim, é algo a se pensar. E aí, mas voltando, né, aos termos, né, esses termos, a gente fala, eles são muito introjetados na sociedade. Mas, na verdade, eles justificam justamente um preconceito que existe. Né, um preconceito velado, um preconceito que muitas vezes é inconsciente. Não é a discriminação que a gente vê quando o cara chama o preto de macaco, ou chama a preta de sei lá o quê, igual a outra, aquela infame daquela mulher que tancava e batia nas babás, né, que passou essa semana passada na televisão. Né? Mas é algo muito mais sutil, né? Algo muito mais difícil, porque muitas vezes você não, peraí, eu não sou preconceituoso. Né? Aí vem a famosa, aquela frase linda, né? Eu não sou preconceituoso, eu tenho até amigos negros. Sério, mano? É sério isso? Tem até amigo negro? Nossa, que favor que você está fazendo para a comunidade, hein? Ó, mas realmente está introjetado, né? Faz parte. A palavra, o verbo denegrir, o que é denegrir? É falar mal, é ofender, Não, então, eu falo, mas eu falo no significado hoje atual. Mas originalmente, etimologicamente, é transformar, é equipará-lo a um negro. Né? Denegrir. E é muito sutil esse tipo de coisa, né? É muito difícil a gente pensar nisso. Eu lembro que, recentemente, já aconteceu há alguns anos, quando morreu a Marielle Franco, morreu não, quando ela foi assassinada, vou falar a verdade aqui, quando a Marielle Franco foi assassinada, eu estava em aula do mestrado, estava em Cáceres com a minha mãe, na casa da minha mãe, e aí a gente conversando, ela virou e falou assim, nossa, mas era uma negra bonita, né? Eu falei, por que negra bonita? Porque não só ela era bonita, porque intrinsecamente, amor, o pessoal tá falando que você é mais participativa do que eles. Esquenta não, é normal. Hashtag eu amo. Eu só não vou virar a câmera para ela porque ela está em trajes desadequados à exibição pública. Mas ela tá mandando um abraço para vocês. E aí eu falei, mas por quê? Porque ativamente, né, a sociedade entende a mulher negra como uma mulher feia, de traços brutos, que está fora do padrão de beleza europeu. E aí quando você tem uma negra que também é bonita, ela é um ponto fora da curva, ela é uma coisa diferente, ela é uma coisa que sobressai, que chama atenção. Por isso, ela é uma negra bonita. Ou, sei lá, você pega aí o Will Smith. Nossa, que negão gato. Gente, o Will Smith é só bonito. Ele não é um negro bonito. Ele é só bonito. E que homem, né? Negro não é um adjetivo. Como a Suelen tá falando. Oi, Maísa. Os filhos dele também são bonitos, professor. Eu não acho, não. O Jaden, pelo menos, eu não acho bonito, não. Quem? O Jaden Smith. O filho dele? É. Então, né? Ele muito não. Eu também não achei ele bonito, não. Mas, como dizia a vovó, a Jada, como diria vovô, quem ama o feio, bonito lhe parece. Então, gosto, cada um tem. Eu tenho outra frase sobre gosto, mas é impublicável para o horário. E, na verdade, assim, gosto, gosto é igual um orifício anal, cada um tem um. Então, tudo bem, ele é bonito. Eu acho o Will Smith bonito, eu acho o Will Smith bonito. Eu acho, sei lá, que a Scarlett Johansson é bonita, eu acho.
Tem gente que acha a Elizabeth Olsen mais bonita do que Scarlett Johansson. Ótimo, que bom para eles, eu não vou discutir. Gosto é gosto de cada um, né? Agora, nenhuma delas se equipara a Suelen Michelin. Né? Sinto muito. Para mim, a mulher mais bonita do mundo é minha esposa. Pronto, se eles não acham, é o problema deles. Não importa. Está entendendo como é que funciona? Então a gente precisa entender nós como só nós. Tá? Como... Então, assim, a gente precisa entender esse racismo estrutural, esse preconceito estrutural, e entender, e aí a gente faz uma compreensão exatamente do que o Rousseau fala, e do que o Rousseau fala no contrato social. E como que o direito vai se espelhar nessa condição social, inclusive na evolução social. Em 1800 e tal, era muito comum, né, era esperado, era normal a escravidão. Ninguém achava isso, mas a escravidão é uma mancha, os senhores de escravos eram... os senhores de escravos, tirando aqueles que realmente tratavam com muita crueldade, mas tinha muitos senhores de escravos que tratavam com o que era considerado muita humanidade, porque dava roupa, porque dava comida, porque dava um lugar para morar, uma senzala bacana e tal. Eles tinham horas livres para eles, descanso. Porque na cultura daquela época, né, na ideia, no conceito social daquela época, isso era muito natural. Da mesma forma que era muito natural, naquela época, que as mulheres ficassem em casa o tempo todo e casassem com quem os seus pais lhe ordenassem. Agora eu pergunto para vocês, meninas, hoje, em 2021, se o pai de vocês chegasse e obrigasse, falasse, vocês vão casar com um fulano. Então, vocês consideram? Né? Vocês acham correto? Né? Mas isso... Pois é. Só que até muito pouco tempo atrás, isso era considerado comum. Isso era considerado válido, isso era considerado normal. Né? Aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Que primeiro a gente tem que analisar fatos históricos sob a ótica daquele momento, para não fazer um pré-julgamento. Não dá para a gente analisar os fatos históricos, e principalmente as personalidades, as pessoas, com base nos conceitos que a gente tem hoje, porque a gente vai acabar acarretando injustiças. Por outro lado, a gente também não tem que normalizar essas condutas. O fato de eu dizer que um cara ter um escravo, um cara comprar um escravo, não era algo de ilegal, ou de ilícito, ou de errado na época, não quer dizer que eu esteja dizendo que é certo escravizar alguém. Porque se você normaliza, você traz para hoje como sendo válido. E isso não é possível. Para vocês terem uma ideia, olha só. Se a gente voltar em 1830, Código Criminal do Império, quase 200 anos atrás, 190 e... Eu sou ruim de conta, peraí. 199 anos atrás, é isso? 199 anos atrás, foi publicado o Código Criminal Imperial, e no Código Criminal Imperial dizia o seguinte, se o sujeito violasse, estuprasse uma moça de bem, ele cumpriria uma pena que ia de 2 a 6 anos, acho que é isso, 2 a 6 anos de prisão. E tinha que dotar a ofendida, ou seja, dar um dote para a ofendida. Só que o dote não é para a mulher, é para o pai dela. Questão que a gente pensa 2 vezes. E era causa, a gente chama de causa excludente de ilicitude, ou seja, ele se livrava da pena se ele se casasse com ela. Tá? Mas quem que decidia se ele ia casar com ela ou não? O pai. Então era muito comum que homens estuprassem, seja por força ou por sedução, as mulheres, corrompessem essas mulheres e acabassem casando com elas. Com a anuência do pai, que ficava com a grana ainda por cima. Porque
Porque se a grana fosse para a mulher, ainda dava para dar um desconto, mas não. O pai ficava com a grana do dote. Tá? Aí, a gente desce um pouquinho nesse mesmo artigo, e você vai ver que, se for mulher da vida, ou seja, se for prostituta, a pena é de 2 a 6 meses. Então, estuprar uma mulher de valor, uma mulher de boa índole, dá até 6 anos de cadeia. Estuprar uma prostituta não dava mal dava 6 meses, sem dote. O que eu sempre achei muito estranho, se a gente considerar que é justamente a prostituta quem faz sexo por dinheiro. Acho que é justamente ela quem deveria ganhar um dote nessa conta. Mas tudo bem. Beleza. E aí uma coisa que chama a atenção é o conceito de mulher de virtude. Não é bem esse o termo, eu vou achar para vocês. Mas assim, é uma mulher de boa índole. O que seria essa mulher de boa índole? Quem seria essa mulher mais do que isso, quem faz cadê? Seduzir mulher honesta, menor de 17 anos e ter com ela... Não é isso. Tem outro. Aqui. Ter cópula carnal por meio de violência ou ameaça com qualquer mulher honesta. Eu errei a pena. É de 3 a 12 anos e dotar a ofendida. Se a violentada for prostituta, prisão de 1 mês a 2 anos. Essas são as penas. Sem dote. Artigo 222. Olha que interessante. Então, ter cópula carnal por meio de violência ou ameaça com qualquer mulher honesta, prisão de 3 a 12 anos e dotar o ofendido. O dote que vai para a mulher. Só que, lá mais para o fim, no artigo... Agora eu não sei qual que é o artigo. Teria que achar aqui. Mas você pode... aqui no 225. Não haverão as penas dos 3 artigos antecedentes os réus que casarem com as ofendidas. Quer dizer, você estupra a mulher, isso no Brasil, tá? Isso é no Brasil. 1830, Código Criminal, Imperial. Se você estupra a mulher, o cara estuprava a mulher, aí ele casava com ela, dava um dote pro pai e pronto, resolveu o problema pra ele. E pra ela, como é que ela ficava? Aí a pergunta, como é que imagina a cabeça dessa mulher, tá? Eu não vi a parte do tem religião. Pois é, tem religião que defende o casamento da estuprada com o estuprador. E aí tem esse conceito de mulher honesta. Mas assim, o que é mulher honesta? Se ela for considerada que não é honesta, não é crime. Se ela é prostituta, ela é profissional do sexo. É crime. Bem inferior ao estupro da mulher honesta, mas é crime. Mas se o delegado... E aí quem fazia isso era o delegado. O delegado olha e fala, não, isso aqui não é. Isso aqui não é. E é interessante que isso perdura muito até os dias de hoje. Porque até hoje a gente tem gente que discursa que... porque a mulher também estava pedindo. Porque é o jeito que a mulher se veste. Porque a mulher também ela tem que se guardar, não pode. Gente, não existe esse conceito de a mulher tem que se... Eu posso ter uma opinião, e eu tenho opiniões sobre roupas de mulheres. Eu falo essa opinião para elas? Não, porque não é da minha conta falar para elas. Para quem que eu falo sobre roupa? Para minha esposa e para as minhas filhas. Porque daí são pessoas da minha convivência. E o dia que uma mulher virar para mim e perguntar, Felipe, você acha que está certo isso aqui? Aí eu vou dizer se eu acho ou não. Mas, independentemente do que eu acho sobre a roupa da mulher, a mulher pode estar nua andando. Tá? Ela pode estar rebolando, ela pode ser que se ela for estuprada, é estupro, é crime. Ponto, não tem discussão. Tá? O homem, né, aí o homem masculino mesmo,
ele é um animal tão incapaz de governar seus próprios instintos, que não é capaz de se segurar, ou não é capaz de falar, olha, eu vou, sim, eu me excito, eu tenho tesão nessa mulher, mas eu vou ficar quieto no meu canto, porque ou eu vou, sei lá, tentar, vai lá, conversa com ela, vai que dá certo, né? Vai que ela faz por vontade. Beleza. Tá? O ser humano, o homem, é tão incapaz de autocontrole assim, que se ele for tão incapaz de autocontrole assim, a gente está do jeito errado. A gente não pode estar vivendo em sociedade. A sociedade está construída em cima de parâmetros que não são os corretos para a vida. Tá? Então a gente tem. Então, quando o contrato social de Rousseau fala que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, ele corrompe nesses preconceitos. Porque nenhum neném, quando nasce achando que negro é diferente, nasce achando que gay é diferente, que a comunidade LGBTQIA+, tá errado, ou que a mulher tem que ser empregada do homem. Nenhuma criança nasce assim. Ela nasce isenta, isso não vem impregnado no cérebro dela. O que vai fazer com que ela crie são justamente essas informações que ela recebe ao longo do seu crescimento. Então é o homem num ciclo perdido de preconceito e de discriminação, criando mais preconceito e mais discriminação. Amanhã amanhã não. Na próxima aula, dia 14, nós entramos em Thomas Hobbes e o Leviatã. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Desculpa qualquer coisa. Sejam sempre bem-vindos. Qualquer dúvida, questionamento, falem comigo. E até na outra semana. Sábado, boa noite, terça que vem é feriado. Boa noite para vocês. Bom descanso. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Boa noite, professor. Boa noite, professor.